6, do versículo 5 ao versículo 13. Pode colocar para a gente, por gentileza. Vocês sabem que nós estamos, hoje já é o 5º domingo que nós estamos falando sobre o poder secreto da oração e do jejum. Volto a dizer que aqueles que têm compreendido e têm praticado este princípio, certamente estão usando uma chave cujo poder não é possível de se calcular. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra no grego tem um sentido de dinamite, de explosão. Esse poder, não é, nos seus efeitos. Então, nós já vimos, preste atenção, nós já vimos na Bíblia, sem falar de tantas outras experiências que temos nos dias de hoje e que a igreja do Senhor passou em todos esses anos, mais de 2000 anos de existência na terra. Mas também nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e de mulheres, de pessoas que foram ressuscitadas, que ressuscitaram pelo poder de uma oração. Eliseu foi um homem que orou, por exemplo, né, e trouxe vida a um menino que já estava morto. Oração. A igreja liberta Pedro quando ele está preso, não é? E a igreja liberta Pedro pelo poder da oração. A igreja não tinha entrado com nenhum processo judicial para libertar o irmão Pedro, o apóstolo Pedro. Ela liberta Pedro pelo poder da oração. Então, pelo poder da oração e da fé, nós vemos mães tendo de volta os seus filhos que estavam mortos. Nós vemos presos sendo libertos, nós vemos doentes sendo curados. Existe uma série de fatores, escute bem, existe uma série de fatos muito extraordinários, narrados na Bíblia e também fora da Bíblia, de coisas que aconteceram quando o povo se move em oração. Quem está me compreendendo até aqui, diga amém. E nós estamos nos gastando por 5 domingos falando sobre isso, sobre jejum e sobre oração. Agora presta atenção, eu não terminei de falar sobre jejum, mas no meu programa nós vamos precisar de mais ou menos 15, 20 minutos na minha cabeça, né? De 15 a 20 minutos para terminarmos de falar sobre a atmosfera ou sobre o espírito correto do jejum. Então eu preferi fazer isso no próximo domingo, que é o culto de ceia, que a palavra tende a ser um pouco mais objetiva, por causa da ceia, justamente por causa dela. E antecipei a palavra que seria de domingo que vem para agora, que é mais voltada para a oração, ok? Então, por isso nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, do 5 ao 13. Agora escuta, algumas pessoas eu tenho ido às células e tenho ficado feliz, porque teve uma época, bem, é a minha experiência, você conhece a realidade da sua célula e talvez pode dizer, pastor, lá não está assim não. Mas vamos lá, há um tempo atrás, numa boa parte das células que eu visitava, eu não vou dizer na maioria, mas em parte da célula que eu visitei, as palavras compartilhadas não estavam dentro da temática sugerida. E alguém pode sempre me perguntar, pastor, mas por que falar da mesma palavra na célula? Porque aqui você ouve e lá você fala. É exatamente por causa disso. Aqui você ouve e lá você fala. E qual que é a diferença disso? É muito simples. Quando você ouve uma aula de um professor, você pode pensar assim, entendi. Aí alguém diz assim, então me explica. Aí você vai se embaraçar. Estava lá em casa e a gente falou sobre um determinado assunto, não me lembro qual que foi. E a Sara disse, não, eu já ouvi sobre isso, então explica. Não, eu sei, mas porque ainda não tinha falado sobre o assunto. Então, quando a gente fala sobre o assunto, a gente aprende, a gente organiza ideias. Por isso que nas células a gente está continuando falando sobre o que estamos ouvindo no domingo. Porque aqui você está recebendo informações, mas é quando você vai compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, no pequeno grupo, que as ideias vão tornando mais claras, vão se organizando. Por isso, fale muito na célula. Célula é lugar de falar besteira, desculpa. Aqui eu não posso falar besteira, não é besteira de xingamentos, não. Mas célula, aqui eu vou falar coisas que eu não posso errar.
Eu não posso falar nada errado aqui, porque você pode não ter chance de corrigir isso, de se esclarecer. Agora na célula não, na célula você pode falar alguma coisa que está totalmente errado, porque alguém vai compartilhar e vai dizer, não é muito por aí, você vai dizer, não é. Então, ou seja, você vai dar um formato mais claro para as coisas. Estou sendo claro aqui hoje, sim ou não? E eu estou feliz, porque nas células que eu tenho ido, eu tenho visto as pessoas falarem sobre o jejum. E falarem sobre oração, e compartilharem, e tocarem nesse assunto. E tenho visto que algumas células também estão seguindo as orientações, fazendo dias de jejum e tal. Estou muito feliz com isso, mas eu quero te dizer uma verdade. O que nos muda não é o que nós fazemos ocasionalmente. Não é. Pastor, fiz um jejum essa semana. Uau! E aí, qual que é a durabilidade do jejum? Acabou, irmão. Já fez? Acabou? Acabou. A durabilidade acabou. Jejum dura enquanto você está ali em jejum. É lógico que você tem alguns benefícios do jejum, que é que eu vou falar domingo que vem, que vão permanecer. Mas o que eu quero te fazer entender é que não é porque você jejuou uma vez no mês e agora está tudo resolvido na sua vida espiritual. Não é. O que vai mudar você não é o que você faz ocasionalmente. O que define o que você é e quem você é não é o que você faz ocasionalmente, mas é o que você faz habitualmente, no seu hábito. Então o desafio de hoje, eu já aqui gastei bastante tempo nessa introdução, o desafio de hoje é aprender a orar. Quem está comigo aqui hoje? Aprender a orar. Então nós estamos explicando sobre o jejum, não terminamos, mas agora eu quero ainda, na mesma temática, sobre o poder secreto da oração e do jejum, eu quero falar sobre oração. E muito inspirado numa passagem bíblica, é óbvio, mas também numa pessoa muito querida que a gente tem aprendido a amar muito, eu tenho aprendido a amar muito, que há um tempo atrás, 2 semanas atrás, essa pessoa me disse que gostaria de aprender a orar. Né? Como orar? Eu quero aprender a orar. Né? Então, aquilo mexeu comigo, primeiro, porque é muito bom ter pessoas que desejam aprender a orar. E segundo, porque essa pode ser uma realidade de muitos aqui, que não sabem orar, que não aprenderam a orar. Quando eu era líder de jovens, em outra igreja, nós fizemos um propósito uma vez, que era de 2.000 horas de oração. Então, nós entregamos uma planilha, sempre gostei de planilha, e aí cada intercessor pegou aquela planilha, e a quantidade de tempo que a pessoa orava por dia, ela anotava, ela levava essa planilha no domingo, eu contabilizava e entregava a nova planilha para ela, até que chegasse a 2.000 horas de oração. E eu entregava, como organizador do projeto, entregava a minha planilha, muito orgulhoso, 30 minutos de oração por dia, orgulhoso daquilo. E tinha uma irmã, já falecida, né? A irmã Maria do Carmo. E tinha uma irmã que chegava para mim com a planilha dela, com 4 horas, 7 horas de oração por dia. Eu falava, irmã Maria do Carmo, a senhora preencheu errado. Deixa eu explicar para a senhora. Por dia, a senhora está colocando a somatória da semana? Não, irmão. Era uma irmã simples, né? Mas de muita oração. Ela falava, não, irmão. Ela conversava assim, né? Não é por dia. E ela é humilde. E eu tolo aqui, né? O besta aqui, né? Não, irmã, a senhora está colocando a soma de tudo. Não. Quanto tempo que a senhora orou na segunda? 7 horas. E na terça? 7 horas, mês de oração. A senhora desculpe, então está tudo certo. Então, como que alguém consegue orar 7 horas no dia? Hábito. A oração precisa ser um relacionamento tão prazeroso como um casal apaixonado. Quando você, talvez agora não. Mas eu gosto de usar esses exemplos, né? Miriam e Vanilde sempre apanha muito, porque estão sempre na frente, obrigado por estarem na frente. Mas eu não sei com quanto tempo hoje o diálogo da Miriam e Vanilde demora. Quanto tempo vocês conseguem... Não precisa responder. Eu não sei quanto tempo esse diálogo dura. Talvez alguma coisa do tipo assim, tá pronta a janta? Tá, acabou o diálogo.
Nós, às vezes, somos assim. Às vezes, eu e o Robisleia saímos para jantar, para conversar, e a gente fala, não vale falar sobre igreja. Não tem assunto. Eu preocupo com isso, porque quanto menos assunto tem um casal, mais distante o mundo deles estão, né? Mas quando nós namorávamos, a Robisleia morava com uma tia, e nós sentávamos na escada, no apartamento, numa escada mesmo, né? Gente, mas tinha tanto assunto. E quando não tinha assunto, tinha risos. Só isso. Quando você está falando, né, apaixonadamente com alguém, o tempo vai. E às vezes eu olhava no relógio e falava, meu Deus, passaram-se 2 horas, nossa, eu tenho que ir embora. E descia eu, irmãos, da onde ela morava até na minha casa, com uma caminhada de uns 10 minutos, 15 minutos, não sei. Eu descia flutuando. Amor, deu saudade desses negócios de flutuar. Eu descia flutuando. Escuta, relacionamento com Deus também precisa ser fruto de uma paixão. Nem sempre você vai dizer nada, você vai dizer alguma coisa na oração, sabia disso? Nem sempre você vai dizer alguma coisa. Às vezes você vai entrar para o teu quarto, ligar uma canção e apenas dizer, Jesus, Jesus, estou aqui. Ou não dizer nada, ou chorar, e pode passar horas. É prática, até que esse relacionamento esteja bem encaixado e o diálogo flua. Até que, de repente, num tempo de oração, você fala menos e ele fala mais no seu espírito. Então eu quero desafiar você hoje a desenvolver um hábito de oração. Nós temos desafiado o jejum, mas eu quero desenvolver em você um desafio, né? Desafiar você para também orar. Pastor, e quanto eu devo orar? Sobre o jejum eu disse que nós precisamos desenvolver hábito de pelo menos um jejum por semana. E talvez seja redundante dizer, não estou falando de você ficar sem comer uma semana, um dia na semana. Não estou dizendo de você passar fome, estou falando sobre o jejum. Que não é apenas abrir mão da comida, mas é praticar alguns princípios espirituais enquanto você abre mão da comida. Eu já tenho falado sobre isso. E um dos princípios que nós praticamos durante o jejum é a oração. E se a oração, e se o jejum, melhor dizendo, a minha proposta é que você faça pelo menos 24 horas de jejum, pelo menos uma vez na semana. A oração deve ser uma prática, sem dúvida, diária, constante. De preferência, se você conseguir estabelecer um horário certo naquele dia, todos os dias que você consiga dedicar-se e organizar a sua agenda para a oração. E você deve orar o máximo que você conseguir orar. Desenvolva hábitos de oração. E daqui a pouco, a falta de palavras vai se transformar em abundância delas, por causa do hábito e do prazer de estar na presença do Senhor. Vamos lá. Mateus 6, do 5 ao 13. Eu coloquei numa fonte pequena, proposital, porque você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia também. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Bem, preste atenção que até aqui eu não vou comentar nada sobre essa primeira parte do versículo. Eu estou lendo para você aprendendo, e já ir aprendendo. O lugar da oração é um lugar secreto, não é um lugar para você ficar sendo visto. Você não está à procura de recompensa humana, você está à procura de uma recompensa divina. Então, voltando aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ele conhece o que você deseja, antes que você peça a Ele.
Portanto, vós orareis assim. E é aqui que vai estar o nosso foco da palavra de hoje. E é lógico que tudo que Jesus disse até aqui é muito rico. E merecia até mais tempo de meditação sobre isso. Mas não é o objetivo de hoje. O objetivo está a partir de agora. Escute. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Possivelmente lá a projeção está em outra versão do que está aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus sugeriu e ensinou os seus discípulos a fazer. Mas é óbvio que Jesus não estava ensinando palavras. É óbvio que Jesus não estava dizendo: ore apenas essas palavras, são essas as palavras que você tem que usar. Não. Jesus estava falando mais do que palavras. Jesus estava falando de princípios. A necessidade aqui não é apenas de compreender ou decorar as palavras, mas é de compreender os princípios que estão nesta oração que Jesus ensinou. E eu quero compartilhar um pouco sobre essa oração. Antes de começarmos, eu quero fazer mais uma ressalva. É que existe uma profundidade imensa nesse texto. E nós não vamos entrar tão profundo nessas águas. Por causa do tempo, nós vamos molhar um pouquinho os nossos pés sobre o que Jesus está nos ensinando aqui. A primeira frase, a primeira parte da oração de Jesus é se referindo a Deus como Pai. Ele coloca: Pai nosso que estás no céu. Isso aqui é muito importante, muito importante. Porque a oração é exatamente isso. É um relacionamento entre filhos e um pai. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que nós recebemos o direito de sermos filhos. São todos filhos de Deus? Biblicamente não. Biblicamente, torna-se filho de Deus aqueles que confessam e recebem e creem em Jesus. É simples. A Bíblia chama Jesus de unigênito e de primogênito do Pai. Porque ele era o único filho, mas depois de Cristo, somos agora co-herdeiros ou filhos adotados. Nos tornamos como irmãos de Jesus, adotados pelo Pai, e nos tornamos filhos juntamente com Cristo. Quem me compreendeu? Então, são todos filhos? Não. Olha o que diz João 1, versículo 11 e 12. Aquele que a palavra veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu, porém alguns creram nele e o receberam. O que alguns fizeram? Creram e receberam. E estes que creram e receberam, a estes, ele, o Pai, deu o direito de se tornarem filhos. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, filho de Deus não é, como eu posso dizer, não é natural. Nasceu como filho, não, é um direito dado. Quando cremos em Cristo, somos adotados pelo Pai como filhos. E 1 João 3,1 ainda fala assim: vejam como o nosso Pai Celestial nos ama, a ponto de permitir que sejamos chamados seus filhos. Mas o mundo não compreende que realmente sejamos seus filhos, porque não conhece a Deus. Escuta aqui, irmãos. Como eu gostaria de estar aqui com um tempo assim, ilimitado para falarmos sobre isso. Olha o que João está dizendo. Primeiro ele diz sobre o privilégio de sermos chamados de filhos. Ele diz: vejam como o nosso Pai Celestial nos ama. Olha como é grande o amor. E esse amor é tão grande ao ponto de permitir que sejamos chamados de seus filhos. Mas alguém pode ouvir isso e não ser impactado. É ou não é? Alguém pode ouvir isso. Ouvir o quê? Ouvir que você é filho. Filho de Deus.
E você pode não se sentir impactado com isso. Essa pode ser uma verdade que não mexe com você. Mas por que essa verdade pode não mexer com você? João diz: o mundo não compreende. Porque mesmo que alguns tenham se convertido, ainda pode ter a mentalidade do mundo. E não pode estar compreendendo o quê? Que realmente sejamos seus filhos. Pode ser que você não esteja compreendendo o que significa isso. Este poder de adoção e esse direito de ser chamado de filho. Isso pode não ser claro para você. Os direitos que você tem de beneficiar de toda a herança do Pai. Deixa eu te falar algo breve para a gente continuar aqui. Eu não tive pais ricos. Eu não tive herança. E quando eles morrerem, não vai ter uma grande herança. Minha mãe está deixando para a gente um sítio, 50 mil cabeças de piolho. Não temos herança. E eu estou trabalhando para ver que meu filho não vai ter nada também, não. Não tivemos herança. Mas escuta, nem quero saber se você já recebeu herança. Mas quando a gente tem um pai rico, com uma herança, tipo assim, alguns bilhões de dólares, como é que você se sentiria? Meu pai é rico. Não tem essa coisa de... Eu estou me fazendo entender aqui, irmãos? Não, meu pai é rico. E se de repente tivesse uma doença, algo sério, você diria: ufa, meu pai é rico. Ele pode me mandar para ser tratado nos melhores. Meu pai é rico. E se acontecer alguma coisa e a sua casa cair, aí você vai dizer assim: ufa, ninguém morreu. Meu pai é rico. Ele vai construir outra para mim. Meu pai é rico. Meu pai é rico. Consegue sentir essa sensação ou não? Meu pai é rico. Diga comigo: meu pai é rico. Não, pensa no seu pai natural. Pensa em algumas coisas aí. Poxa, nossa, eu não tenho casa própria. Eu vou lá pedir pro meu pai. Meu pai é rico. Fala comigo: meu pai é rico. Tá entendendo isso? Tá ficando bom? Poxa, irmãos, eu vi o Catar, vai ser a próxima Copa do Mundo, onde a Alemanha vai ser o Brasil vai ser hexa. E aí eu vi aqueles estádios alinhados ali. Parece que em coisas de minutos nós podemos ir para um lado para o outro. Aquele lugar tão belíssimo. Eu falei: poxa, eu quero ir lá. Eu quero assistir a Copa lá. Não, isso não seria nenhum milagre, irmãos. Isso seria não sei, algo maior aí para acontecer isso. Mas eu fico pensando: não, meu pai é rico. Vou pedir para meu pai: papai, eu quero um mês com minha família lá no Catar, assistir a Copa em 2022, né? E meu pai é rico, eu posso. Agora escuta, gente. Eu falei isso várias vezes até para que eu pudesse sentir o que eu imagino que você está sentindo. A sensação de ter um pai rico é extraordinária. Somos filhos, meu pai vai dar. Lembra do filho pródigo? Vou voltar. Eu vou voltar, meu pai é rico, eu vou voltar para lá. Foi a sensação do filho pródigo. Escuta, quando nós entendemos que somos filhos de verdade e nos relacionamos com Deus como nosso pai de verdade, as coisas vão mudar. Você vai poder dizer: meu pai que está no céu é rico. Eu vou lá falar com ele. Mas não apenas rico. Porque é importante você entender a imagem que o seu pai tem. Eu acho que tem um negócio aí que abre. Pronto. A imagem que você projeta do pai. Porque tem pais aqui que são ricos, mas que não são bons. E o que adianta? O pai ter dinheiro, mas não ser bom com o filho. Eu tenho certeza também que tem pessoas aqui que não tem uma boa imagem de pai. Não teve um bom relacionamento com o pai abandonou, o pai deixou, o pai bateu, o pai não sei o quê. Não tem. E de repente, quando eu falo que Deus é pai, automaticamente a tua memória busca lembranças que não são boas. Mas a Bíblia diz assim sobre o pai, o Deus, nosso pai. Jesus nos ensina a ter a imagem correta desse pai. Ele diz assim: se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Receberá?
Um pai na sua sã consciência, um pai normal, quando o filho pede um pão, ele joga uma pedra na testa do menino? Não sei, não dá para pensar. Se ele pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente venenosa para ele? Jesus diz, claro que não. Mas ele completa, e se vocês que têm um coração duro e são pecadores, se eu dou coisas boas ao meu filho e à minha filha, às vezes a gente até pensa que não merece, mas a gente dá. É ou não é? Pai é assim ou não é? Pai é assim. E mesmo sendo nós pecadores, Jesus diz, mesmo tendo vocês esse coração duro que vocês têm, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Diga comigo, Deus sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então, o primeiro segredo que Jesus está ensinando é quando você for pedir, quando você for orar, quando você for entrar na presença de Deus em oração, entenda, Ele é Pai. Ele é Pai. Com quem que eu vou falar agora? Vou falar com o Pai que é rico, mas também o Pai que sabe dar boas coisas. E a gente tem vivido dias que parece que as pessoas têm sido enganadas pelo diabo, de que Deus não responde, de que Deus não ajuda, de que Deus não. E muita gente tem se distanciado de Deus, porque entende que, melhor viver sozinho mesmo sem Ele. Conheço algumas pessoas assim, tenho visto pessoas se perderem dessa igreja com esse pensamento. Mas hoje eu quero que você se apegue ao que diz a Bíblia. Amém. E a Bíblia fala que Deus é um Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Amém. E a Bíblia também diz que é necessário, quando nós formos orar, é necessário que quando nos aproximemos de Deus, criamos que Ele existe e criamos que Ele recompensa. Ele é recompensador, Ele é galardoador, Ele é bom. Quem está comigo aqui? Diga comigo, Deus é bom. Diga mais forte, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Diga de novo, Deus é bom. Vamos lá, se o diabo está falando outras coisas na tua cabeça, para você abandonar esse pai, porque esse pai não está fazendo nada na tua vida, porque esse pai não se moveu e nunca se moveu nas tuas orações, porque esse pai é isso, não importa, diga comigo, Deus é bom! Deus é bom! Aleluia, Deus é bom. E Paulo sabia disso, irmãos, eu vejo a compreensão de Paulo sobre isso. Ele vai dizer, em nome do nosso Senhor, isso só em alguns textos de Efésios, sem contar tudo que Paulo fala nas demais cartas. Ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai bom. E ele vai dizer também assim, e há somente um Deus e Pai de todos, e aqui de todos os que creem, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Em Efésios 3,14 ele vai dizer, por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai bondoso, que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Em Efésios 2,18 ele vai dizer, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. E ainda em Efésios 1,2 ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai. Então, como Paulo se relacionava com Deus? Como Pai. Se eu me relaciono com Deus apenas como Deus, eu não consigo chegar lá. Ele é Deus. Rapaz, eu vou ser consumido. Cara, eu vou me acabar. Mas se eu me relaciono com Deus também como Pai, eu posso chegar lá perto. Amém. E a Bíblia diz, entremos com ousadia. Entremos com ousadia. Entremos com ousadia. É assim que você faz com o Pai? A mãe lavou tudo. E chega o menino com um amiguinho todo empolgado. Não, pode entrar, o pé tudo sujo. Ele vai levar uma surrinha. Mas ele entrou com ousadia, ele está na casa do Pai. Entremos com ousadia e aprendamos a falar com Deus como um relacionamento de um Pai amoroso e bondoso. A segunda palavra, o segundo princípio que Jesus ensina é sobre ser santo o seu nome, mas eu coloquei em 3 versões, para que a gente medite rapidamente sobre esse ponto. Na NVI,
Não, na NVT diz: santificado seja o teu nome. Na linguagem de hoje, na nova, todos reconheçam que o teu nome é santo. E na versão OL, na versão O Livro, diz que o teu santo nome seja honrado. Então escuta, essa expressão que Jesus está ensinando, também não é apenas dizer que ele é santo, mas é o que isso causa em mim. Agora escuta, quando Pedro vê Jesus debaixo de uma glória, não é? E ressurreto já, ele sente vergonha, ele, ao ponto de dizer para que se afaste. A santidade gera em nós temor. Presta atenção nisso. Quando você está diante de alguém santo, ou muito mais elevado que você, nós temos temor. Deixa eu melhorar os meus exemplos. Essa expressão que Jesus está ensinando aqui é que, lembre-se, Ele é Pai, mas lembre-se também, queremos e reconhecemos que o seu nome é santo, e isso tem que causar em mim temor. Então essa expressão aqui é um princípio que eu posso usar na minha oração, de respeito, temor e honra. Bem, pastor, parece que isso não ficou claro, de como eu vou aplicar isso enquanto eu oro. Calma aí. Primeiro eu quero te lembrar que essa expressão é uma expressão comum. Quando Moisés, por exemplo, chega em uma sarça que se queimava, mas não se consumia, a presença de Deus estava ali, e Moisés vai se aproximando, como um pai, ele vai se aproximando. Então Deus diz assim: para aí, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então, de alguma forma, ele está dizendo: escuta, vem meu filho, mas escuta, santifique-se, porque eu sou santo. Vem com temor. E o que é temor? Provérbios diz: temor é odiar o mal, odiar o orgulho, a falsa modéstia, os maus caminhos, as palavras falsas. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Vou explicar, agora você vai entender. Ele é meu pai, eu posso entrar com ousadia, beleza? Amém? Só que eu tenho que entender: santificado seja o seu nome. Eu vou entrar com temor. Eu preciso viver uma vida de temor para estar vivendo uma vida de oração. Porque Gálatas 6:7 diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Então escuta, não dá para viver uma vida de oração e uma vida de pecado junto, porque Ele é santo. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Ele é santo. Então, o que Jesus está nos ensinando? Venha diante do Pai, mas entenda, Ele é santo, então santifique-se também. Não dá, irmãos, deixa eu tentar ainda colocar coisas mais claras aqui. Não dá para você ter uma vida de mentiras. Mente, tudo quanto é lugar. E depois pega o microfone aqui e vem orar. Tem um caso que foi muito cômico, mas foi muito legal. Foi legal ver isso. Foi diferente. A gente estava numa reunião de homens, já tem tempo isso. E eu pedi para que um irmão orasse. Falei: irmão, ora com a gente. Ele disse: não posso. Por quê? Eu fiquei encucado com aquilo. Por que você não pode orar? Não joguei bola hoje ou ontem, não sei, e briguei com o fulano, saí na porrada com o fulano. Eu não posso orar. Bem, eu não acredito que ele não possa orar, mas existe uma verdade aqui interessante. Muitos crentes vivem de forma hipócrita diante de Deus. E aí não tem vida de oração que pode ser sustentada. Entende isso? Vida mentirosa, pecados e mais pecados escondidos, traições, adultérios, muitas coisas escondidas. E chega diante de Deus e diz: Senhor da glória, ô paizinho querido. Não tem jeito. Entende isso? Então, não que você tem que chegar diante de Deus como merecedor de alguma coisa, porque você nunca vai ser merecedor. Mas você tem que entender: Ele é santo, Ele conhece o seu pecado, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você fez no verão passado, Ele sabe tudo que está no teu coração. Então escuta,
eu pequei, sei que pequei, mas eu vou orar. Eu posso orar? Posso. Mas eu vou chegar lá sabendo que Ele é santo. Então, só para te fazer entender, então eu vou chegar lá. Eu vou ajoelhar, deitar, rodar, rolar, pular, pendurar, o que eu quiser fazer. E eu vou orar e vou dizer: Senhor, eu tenho algumas coisas para te pedir aqui. Mas eu sei que Tu és muito santo. E eu cometi um pecado, então eu queria reconhecer a Tua santidade. Eu queria te pedir perdão. Assim. Você está entendendo? Pela santidade dEle, eu reconheço as minhas falhas. Amém. Então esse é um princípio que Jesus está ensinando. Volto a dizer, águas profundas aqui, nesse ponto, que nós estamos apenas molhando os nossos dedinhos dos pés. Porque Jesus ainda vai ensinar: venha o teu reino, em Mateus 6,10. O desejo pelo reino de Deus e pela sua vontade é algo que geralmente nós esquecemos nas nossas orações. Escuta, você lembra que Jesus vai nos ensinar a pedir pelo pão, é ou não é? É ou não é? Sim ou não? Vai! Mas até aqui tem algum pão aqui? Tem algum pedido? Não. Até aqui Jesus está ensinando, Ele é Pai, Ele é Santo. E agora você vai primeiramente desejar o reino. Por quê? Porque reino é prioridade. Amém. Nenhuma oração pode prosperar se a prioridade for você. Não tem como um crente ter uma vida de oração, cuja prioridade da oração seja seus problemas, sua necessidade, seu pão, me dá o pão. Não tem como. A prioridade é reino. E eu vou te explicar sobre reino e volto a dizer, quantas águas poderíamos mergulhar agora, nesse ponto. Mas eu quero explicar rapidamente 2 aspectos dessa venha o seu reino, dessa oração, venha o seu reino. O primeiro aspecto é um aspecto literal. É um aspecto onde nós ansiamos pela manifestação de Cristo reinando sobre a terra. Estou ansioso pelo nosso seminário de escatologia, o estudo dos fins do tempo. Quero muito que a igreja aprenda sobre isso. Então, o primeiro aspecto é, enquanto nós oramos, nós de fato desejamos que Cristo venha sobre nós como Rei e como Senhor. Ou as nossas orações só estão centradas na nossa terra, na nossa vontade. Paulo diz assim: agora, a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos, coroa, vitória e recompensa, é só no reino, não é? São declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. Esta é a coroa que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, agora presta atenção nessa frase, mas também a todos aqueles que com amor têm aguardado a sua volta. E tem outra tradução que diz, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Então escuta, gente, quando nós oramos, o que Cristo deseja ver? Desejo pelo reino. Porque no nosso espírito, aqueles que têm entendimento e talvez comunhão, enfim, a sensação é, eu quero voltar para casa, eu não sou desse mundo. Quantos têm, seja sincero, quantos têm a saudade do céu? Mas nunca tive lá, não importa. O meu espírito parece que veio de lá. Porque o Espírito de Deus que habita em mim me fala sobre lá. Então quantos aqui têm saudade do céu? Saudade da glória. Saudade do reino. Venha o teu reino. Então aqui, primeiramente, a gente pode entender que é esse desejo, essa saudade pelo reino literal. Uau! Cristo reinando. Cristo estabelecendo o seu reino sobre a terra. E a Bíblia fala que Mateus 24, 38, 39, infelizmente não está na projeção. Algo assustador, algo terrível, que está sendo narrado aqui. Mateus diz assim, em Mateus está escrito assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, onde todos comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não sei se você conseguiu entender, mas Jesus está fazendo uma comparação com os tempos de Noé, onde
vinha um dilúvio, vinha um fim dos tempos, vinha morte. E as pessoas estavam desapercebidas do reino. Compreende? Desapercebidas do que ia acontecer. E elas comiam, e elas bebiam, elas casavam, elas festejavam, elas brincavam, se divertiam com tudo que esse mundo tinha de bom. E de repente veio o dilúvio, sem que elas percebessem. Assim será esse primeiro aspecto da vida do reino. Ontem de madrugada Deus me deu uma palavra, foi tão forte no meu coração. Até falei hoje para os meninos que estavam no futebol. Nós não podemos viver desapercebidos, irmãos. E eu sei que nós somos tentados, e eu vejo muitos crentes aqui assim, comendo, bebendo, festejando. E nós somos uma igreja de muitas brincadeiras. Aqui tem os sinuqueiros de Jesus. Tadinha. Eu estou olhando para a carinha dela ali, né? Porque ela que tem que receber os amigos do Edson. Né? Mas também nós temos os voleiros do Pai Nosso. E a gente tem os futebolistas de Cristo. Irmãos, é gente aqui, diversão. Se não tomarmos cuidado, vamos correr o risco de viver uma vida só tomada pelas diversões. Volto a dizer, eu gosto de tudo isso, estou dentro em tudo, mas eu sei que no meu coração, qual é a minha prioridade. Então escuta, e Jesus está dizendo, cuidado porque vocês não estão invocando o reino, não estão apercebidos pelo reino. Então quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu quero o teu reino, venha, eu anseio pela tua volta. Eu estou colocando no meu coração a prioridade que é o reino. Mas o segundo aspecto aqui dessa oração, venha o teu reino, é a preocupação com os valores do reino de Deus, enquanto o seu reino literal não está estabelecido sobre a terra. Mas eu posso viver os princípios do reino. Mateus 6,31, ele diz, portanto não se preocupem com a comida, com a roupa de vestir. Quem está falando aqui é Jesus. Ele está dizendo, não se preocupe. Mas irmãos, nós acordamos e trabalhamos e queremos dinheiro e queremos melhor carro nós só estamos preocupados com o que vestir e com o que andar e estamos focados só nisso. Cuidado! E eu digo cuidado para você, eu digo cuidado para mim. Porque Jesus diz, deem pois prioridade ao reino de Deus e à sua justiça e Ele dar-vos-á todas estas coisas. A prioridade deve estar no reino. Então as nossas orações devem ser orações que invocam o reino. E de que maneira eu posso orar? Bem, o primeiro aspecto eu já falei. Agora no segundo aspecto, eu posso buscar as coisas dos céus. Eu posso buscar por dons. Quem tem orado aqui para Jesus trocar o seu carro? Alguém? Aleluia. Nada de errado. Mas quantos também têm orado por dons espirituais? Dons. Mas orado e clamado por isso. Quando Jesus expulsava os demônios, e ele diz isso, está escrito aqui, Mateus 12:28, ele diz assim, se eu expulso os demônios por Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Estava ontem comprando essa iluminação que a gente vai instalar ainda direito aqui na igreja. E eu comecei a orar no meu espírito pedindo algumas coisas naturais. E na hora fui tomado de um outro desejo que não era tão comum assim. Escuta. Falei, Senhor, muito bom, beleza, muita coisa na minha vida que eu quero melhorar, mas eu estou com uma vontade de entrar no centro de macumba, umbanda, e ganhar os macumbeiros tudo para Jesus. Me deu uma vontade ontem, nunca fui de desejar isso. Eu acho que Jesus está fazendo um avivamento aqui nos nossos corações. Então por que não desejar pelo reino de Deus sendo estabelecido na política do Brasil? Por que não orar por isso? Pelos valores do reino estabelecido na terra, pelos valores do reino estabelecido na igreja. Porque muitas vezes nem na igreja tem reino, porque não tem perdão, porque não tem amor ao próximo, é ou não é? Porque só tem orgulho, egoísmo, infidelidades, não tem valores de reino. Então Jesus está dizendo, primeiro, antes de pedir o pão, peça pelo reino e pelos seus valores. Quem está comigo? Amém. A outra oração de Jesus a outra parte, né, da oração de Jesus é pela sua vontade.
Ele diz que a tua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Como é que você pensa que é a vontade de Deus no céu? Esse é o texto. É porque talvez está errado lá. Não, esse é o segundo aspecto, agora vai para o quarto. Né? O terceiro versículo é venha o teu reino, e agora o quarto, a quarta parte da oração é que venha a tua vontade. Eu quero a tua vontade, então que a tua vontade seja feita aqui. Agora, como é feita no céu, como é que você pensa que a vontade de Deus é feita no céu? Como é que ela é feita aqui? Primeiro, demoramos para entender essa vontade décadas. Depois, reclamamos. Jesus, como homem, teve que aprender a obediência. Ele teve que sofrer como um homem. Ele teve que dizer assim: Senhor, o negócio é o seguinte, muito tremendo tudo isso que eu estou vivendo aqui. Demônios, cura, ressurreição, muito legal. Mas será que dá para passar assim aquela parte da cruz? Será que aquela parte ali não tem como pular, não? Mas se não for possível, eu quero a tua vontade. Entendeu aí? Que Jesus viveu? Eu quero a tua vontade. Agora, irmãos, lá no céu não deve ter reclamação. A vontade deve ser perfeita de Deus, deve ser feita. Vocês estão entendendo? Aqui na terra, vem a tua vontade aqui, como é feita nos céus. Então, nem sempre, irmãos, nós sabemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Nem sempre Deus irá querer fazer a nossa vontade, é o que eu coloco aqui. Mas a nossa oração deve ser por essa vontade. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? Quantos podem dizer graças a Deus pela vontade de Deus? Calma. Quantos podem dizer graças a Deus pela vontade de Deus não ser a sua vontade? Olha, vou perguntar de novo, você pensa bem antes de dizer amém. Quantos podem dizer graças a Deus pela vontade de Deus não ser a sua vontade? Vocês estão dizendo amém. Oh meu Deus. Luana, está fazendo planos, pode falar? Fazendo planos de casamento, né? Você ama o Alessandro. Acho bom que a minha esposa, quando vê que eu posso errar, ela já me ajuda. Amor, obrigado. Você ama o Alessandro, hoje ele não está aqui. Você ama o Alessandro? Que tanto? Sem medidas. Se ela fosse uma criança, ela diria tantão. Ou então ela diria do tamanho do céu. Sem medidas, não é? Mas se hoje tivesse uma aparição de um anjo e dissesse para você assim: Alessandro, não. Quantos podem dizer graças a Deus pela vontade de Deus não ser a minha vontade? Escuta, orar não é pedir o que eu quero. Orar é ser guardado na vontade de Deus. Orar é ser guardado na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita. O que você prefere? A sua vontade, ou você vai estar mais seguro na vontade dele? Na dele! Na dele! E você sabe orar assim? Sabe orar assim? Não sabe! Você quer pedir, e eu sei, irmãos, que existe uma teoria, e eu sei, é verdade. Deus quer que você compartilhe detalhes do que você quer. O carro tem que ser vermelho. Eu sei. A Bíblia fala que Deus tem prazer em realizar o desejo do teu coração. Eu sei disso. Mas eu prefiro a vontade dele. Eu até quero um carro assim, mas a tua vontade é melhor para mim. Vocês estão entendendo? Você consegue se submeter à vontade de Deus? E você consegue compreender a vontade de Deus, aceitá-la com gratidão, sim ou não? Amém. Meu Deus. Eu estou dizendo meu Deus, porque eu já vi alguns pais entregarem os seus filhos para a terra, em um sepultamento.
E nessas horas é difícil entender, mas a gente tem que entender a vontade de Deus. Eu estou seguro, aonde, irmãos? Onde você está seguro? Então, melhor do que dizer, tudo que eu pedi, irmãos, Deus me deu. Hoje eu moro num sobrado, hoje eu tenho um caso zero. Tudo que eu pedi, Deus me deu. Melhor do que dizer isso é dizer, não tem. Mas eu sei que eu estou seguro na vontade de Deus. Não tenho, não porque sou desobediente, submisso, não. Eu não tenho ainda, mas eu estou seguro na vontade de Deus para mim. Amém. Amém, irmãos? Diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E eu vou terminar aqui em poucos minutos, bem rapidinho. Lembrando de que Jesus diz também, dei-nos hoje o pão nosso de cada dia. Há muito para dizer sobre isso daqui. Mas enfim, eu quero apenas mencionar que oração é um lugar de nós entregarmos nossas preocupações. O pão representa as nossas necessidades básicas, necessidades necessárias, né? Em todas as áreas da nossa vida. A oração é lugar de aliviar-nos das nossas preocupações. Dai-nos hoje. Tem uma versão que diz assim, dai-nos hoje o pão de amanhã. Eu me descanso agora pelo meu dia de amanhã. Eu creio, eu confio. E Pedro diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, em tese, quando eu oro, olha eu entrando no meu quarto de oração, em tese, eu estou entrando num quarto de oração pesado. Muitas preocupações do dia, muitas coisas que eu vi, não é? Como nós vimos no domingo passado, sobre Josafá. Pesado, notícias, pesado, preocupações, dificuldades. Mas quando eu entro no meu lugar de oração, eu vou depositar as minhas preocupações. Dai-me o pão de cada dia. Aquilo que eu me preocupo, consegue compreender? A oração de pedir, dai-me o pão, é aquilo que eu me preocupo para amanhã. Dai-me o pão. Eu deposito hoje todas as minhas preocupações. E como diz Pedro, Ele tem cuidado de nós. Então eu saio do meu quarto de oração aliviado. Por quê? Porque eu coloquei as minhas preocupações e necessidades na mão de um pai. De um pai o quê? De um pai bondoso. Pastor, muito lindo isso, mas na prática é porque a prática é o problema. Se não oramos, não vamos viver isso daqui. E por último, penúltimo, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos... Jesus, meu Pai, quantas coisas poderíamos dizer aqui, eu estou cansado de dizer isso, é porque me vem tantas coisas no coração, mas não dá tempo. Mas eu quero apenas mencionar então neste ponto, que a oração também é lugar de confissões e de arrependimento. João diz que se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oração é lugar de pedir perdão, de arrepender, de falar tudo aquilo que está imundo no teu coração e de, em prantos, em jejum e em choro, voltar a Deus. Ok? E por último, Jesus diz, e não deixe que caiamos em tentação, mas livra-nos do maligno. Orar é vencer tentações. A Bíblia diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, quando esses desejos nos atraem e nos seduzem. Quem não ora, não vence tentação. Quem não ora, não se arrepende. Quem não ora, não descansa, não alivia-se das suas preocupações. Quem não ora, não conhece a vontade de Deus e não conhece o seu reino. Quem não ora, não se relaciona com o Pai. E quem não ora, não vence o maligno. Porque Jesus acabou de dizer aqui, para que não caiamos em tentação, mas para nos livrar do maligno. Jesus teve uma percepção e uma revelação de que o diabo tinha conseguido autorização para peneirar a Pedro. Como está escrito no texto de Lucas 22, 31, 32. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo. Satanás conseguiu licença para fazer isso.
Diz Lucas 22, versículo 31 e 32 na linguagem de hoje. E Jesus então diz: mas eu tenho orado. Mas eu tenho o quê? Diga comigo, mas eu tenho. Fala mais forte, mas eu tenho orado por você. Pedro, Satanás tem autorização para peneirar vocês. Ele vai pressionar, ele vai triturar vocês, ele vai vir com uma tribulação dificílima. Mas eu tenho orado para você vencer o maligno. E para a sua fé permanecer firme. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Oração é lugar de vencer o diabo. Crente que não ora não pode vencer o maligno. Quantos aqui querem iniciar uma vida de oração? Vamos ficar de pé. Eu coloquei uma música aí